do que é espiritualidade. A espiritualidade tem várias definições na literatura científica e hoje a espiritualidade é vista como a capacidade de transcendência, de percepção do sagrado. O que seria isso? O que é a transcendência? A transcendência é quando você consegue ver além. É quando você tem uma estrutura psíquica e uma estrutura de fé. Por isso que eu digo que a fé é muito importante. Para eu construir a minha espiritualidade, eu preciso da fé. Eu não preciso necessariamente da religião, mas eu preciso necessariamente da fé. E a partir das minhas convicções, das minhas reflexões, eu consigo transcender as coisas óbvias. Eu consigo passar além do que é mais óbvio. O mais óbvio, geralmente, é a questão material. É aquilo que você consegue experimentar com seus sentidos, com seu tato, com a visão, com a audição e assim por diante. Mas a espiritualidade, quando você consegue perceber o além. Isso fica muito claro quando a gente fala da morte, né? Eu conto sempre a história de um amigo meu, muito querido, que era materialista e sofreu um acidente de moto, e eu fui lá dar uma mão para ele, e ele falou assim para mim: olha, você sabe que eu não acredito em Deus, né? Eu falei: eu sei. Ele falou assim: mas você acredita, né? Eu falei: eu acredito. Aí ele pediu para mim: então vamos cobrir todas as possibilidades, você reza por mim? Né? Quer dizer, na hora da sensação de finitude, né? De que, bom, eu posso morrer agora, você abre essa hipótese da transcendência. Por quê? Porque, por mais que racionalmente a gente negue, nós somos espíritos. Nós não somos deste mundo. Este mundo material é um mundo de ilusão. Então, o que acontece é que nos momentos críticos, onde a emoção suplanta a razão, quando a emoção bate forte e as questões lógicas e racionais, as linhas de pensamento lógicas e racionais são dissonantes muitas vezes, não necessariamente, mas muitas vezes são dissonantes com as nossas emoções, então o que acontece é que você abre o espaço para questionar, você abre o espaço para colocar uma outra hipótese que não seja o fim absoluto. Afinal de contas, onde está a lógica da gente ter uma vida tão viva, tão ativa, tão rica, a gente entender tanta complexidade para que tudo termine no final em nada? A própria razão interna, a nossa própria intuição, o nosso próprio instinto nos diz que tem que ter alguma coisa a mais. Essa transcendência, esse pensamento de que isso não é só isso, que tem coisas além, que existem possibilidades além, isso é a transcendência. O que vai acontecer? Vai acontecer que você vai sentir a necessidade de acreditar em alguma coisa a mais. E você vai encontrar sintonia no seu coração. Então, quem é o tom dissonante, muitas vezes, é a razão, a intelectualidade. Principalmente se houver uma intelectualidade que seja arrogante, que seja vaidosa, que não admita outras possibilidades. Esse é o grande problema. Portanto, a espiritualidade é uma necessidade. A espiritualidade, ela é parte integrante dos nossos espíritos, por isso chama espiritualidade. E aí a gente pode concluir que a espiritualidade sou eu com Deus. Então, quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando da nossa essência. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de uma das nossas mais prementes necessidades. Quando a gente está falando de espiritualidade, a gente está falando de alguma coisa que, mesmo que eu negue, ela continua existindo.